Era 23 de outubro de 2003, hora 04:17 da manhã, Fallujah, Iraque. Uma cidade em chamas, tomada por insurgentes. 4 soldados americanos, isolados em um prédio de 2 andares, cercados por mais de 500 combatentes armados. Munição acabando. Rádio morto. A ordem que veio pelo último sussurro no comunicador. Segure a posição até o amanhecer, ou morra tentando. Em 6 horas, eles precisariam enfrentar ondas que pareciam intermináveis. Mas isso era só o começo, porque no final, essa missão eliminaria 1.600 inimigos. Uma conta que ninguém acreditava possível. Volte 3 meses. Capitão John Harlan, 32 anos, nascido em uma fazenda no Texas. Filho de um veterano do Vietnã que nunca falava da guerra. Harlan cresceu consertando tratores e atirando em latas. Entrou no exército aos 18 por escolha própria, não por patriotismo barulhento. Ele só queria algo que valesse a pena. Alto, ombros largos, olhos que não piscavam em uma briga. Harlan não era o tipo que gritava ordens. Ele agia, e os homens ao seu redor sabiam disso. Sua unidade, o 3º Batalhão de Infantaria, já tinha visto ação. Harlan liderava uma patrulha em Bagdá no ano anterior. Um IED explodiu perto do comboio. 3 veículos virados. Fumaça preta subindo. Ele puxou 2 feridos para fora das chamas, atirando com uma mão só enquanto os atiradores inimigos se aproximavam. Sobreviveu por pouco. Uma bala roçou sua orelha esquerda. Deixou uma cicatriz fina que ele nunca cobria. Marcas contam histórias, dizia. Mas ele não contava as dele. Em outra saída, em Ramadi, Harlan tomou uma decisão que salvou sua equipe. Insurgentes emboscaram o grupo em um beco estreito, balas ricocheteando nas paredes, um soldado preso sob escombros. Harlan poderia ter recuado, chamado reforços. Em vez disso, ele avançou sozinho, jogou uma granada na posição inimiga e arrastou o homem para trás de uma parede. Perdeu um companheiro ali. O sargento Ramírez, casado, com 2 filhos. Harlan carregou o corpo de volta ao base. Não chorou, só apertou os dentes e seguiu. Ele já havia estado perto da morte tantas vezes que parecia parte do dia a dia. Pressão? Ele respirava isso. Agora, em setembro de 2003, a inteligência americana detectou algo grande em Fallujah, uma rede de insurgentes ligada à Al-Qaeda, se reunindo para um ataque massivo contra bases aliadas. Milhares de armas chegando de contrabando, planos para explodir oleodutos e emboscar comboios. O comando precisava de olhos no local, uma missão de reconhecimento, infiltrar, mapear, sabotar se possível. Mas ninguém queria. Fallujah era um ninho de vespas, ruas minadas, snipers em todo o telhado. Perdas estimadas em 80%. 20 equipes recusaram. Até que Harlan se voluntariou. Ele reuniu sua equipe. Sargento Mike Torres, 28 anos, de Los Angeles, atirador de elite com mãos firmes. Especialista Reis, 25, engenheiro de demolições, o cara que fazia bombas inimigas virarem poeira. E Cabo Ellis, 22, o mais novo, de Ohio, bom com rádios e mapas. Eles partiram de helicóptero à noite, pousando a 10 quilômetros da cidade. Caminhada silenciosa pelo deserto, areia fina nos dentes. O ar cheirava a poeira e fumaça distante. Primeiro dia em Fallujah. Se esconderam em um armazém abandonado na periferia. Observaram o movimento. Caminhões descarregando caixas de AK-47s e RPGs. Homens com turbantes, olhos duros montando barricadas. Harlan contava 50, 100, 200 combatentes em um só ponto. Ele rabiscava no mapa, traçando rotas de infiltração. Vamos entrar pelo sul, sussurrou para Torres. Você cobre o alto. Nenhum deles questionou. Harlan já os havia tirado de enrascadas antes. A escalada começou devagar, mas firme. No segundo dia, eles se moveram para o centro. Uma casa vazia serviu de base.
Dali, Reis plantou sensores de movimento. Captaram conversas em árabe pelo rádio inimigo. Planos para um ataque em massa. Harlan ouviu tudo. Calmo. Eles vêm em ondas. Nós os paramos uma por uma. Mas a noite trouxe o primeiro teste. Patrulha inimiga passou perto. Passos na rua de terra. Vozes baixas. Ellis congelou, o coração batendo alto. Harlan pôs a mão no ombro dele. Respire, espere. Os passos se afastaram. Eles ficaram imóveis por horas. Sobreviveram. Mas a tensão apertava. Terceiro dia. Mais perto do alvo. Um complexo de prédios onde os líderes se reuniam. Harlan liderou a aproximação. Arame farpado cortando as mãos. Eles cortaram uma cerca, entraram em um pátio escuro. De repente, um vigia. Torres atirou primeiro. Silenciador. Corpo caindo sem som. Mas o alarme interno soou. Harlan sentiu o cheiro de pólvora fresca. Movam-se! Eles correram para o prédio principal. Dentro, mapas espalhados. Armas empilhadas. Harlan pegou um rádio inimigo. Ouviu a ordem. Reforços chegando. Centenas. A noite caiu pesada. Explosões distantes ecoavam. Fallujah acordava. A equipe se posicionou no segundo andar de um edifício de concreto rachado. Janelas quebradas davam para a rua principal. Harlan checou a munição. 300 cartuchos por homem. Suficiente para 1 hora de inferno. Torres montou o rifle sniper na janela. Reis preparou as granadas. Ellis testou o rádio pela última vez. Estático. Comando, estamos no ponto. Contatos hostis se aproximando. Resposta fraca. Segurem até o amanhecer. Extração ao nascer do sol. A 0417, o primeiro grupo surgiu. Sombras na escuridão, avançando com lanternas apagadas. 50 homens, rifles erguidos. Harlan viu pelo binóculo. Eles nos viram. O tiroteio começou, balas estalando contra as paredes, vidro voando, Torres atirou. 1, 2, corpos caindo na rua, mas mais vinham, 100 agora. RPGs chiando no ar. Uma explosão sacudiu o prédio, pó caindo do teto. Harlan gritou, fogo controlado, economizem. Ele atirava em rajadas curtas, cada bala contava. A onda seguinte veio mais rápida. 200 insurgentes correndo pelas laterais, granadas inimigas rolando pela escada. Reis as chutou de volta, explosões abafadas, gritos em árabe. O ar enchia de fumaça e cheiro de cordite. Ellis recarregava, mãos tremendo. Capitão, eles nos cercaram! Harlan assentiu sem pânico. Segurem! Ele mirou um lançador de RPG a 200 metros. Tiro, acertou, o homem caiu, mas o caos crescia. Balas perfurando as paredes. Um ricochete pegou o braço de Ellis, sangue no chão. Continue atirando, disse Harlan, enfaixando rápido. O sol ainda demorava. Horas se esticavam, inimigos subindo pelas escadas externas. Torres derrubava um por um do alto. 10, 20, mas os números pressionavam. 500 ao redor do prédio agora, veículos parando na rua, metralhadoras pesadas montadas. O prédio tremia com os impactos. Harlan sentia o peso. Cada decisão contava vidas. Ele já havia perdido homens antes. Mas aqui, isolados, era diferente. A mente dele corria. Posições, fraquezas, sobrevivência. Reis, minha entrada! O engenheiro obedeceu, suando. Explosivos armados. A tensão virava fúria controlada. Mais uma onda. Tiros incessantes. O rádio chiava uma última vez. Reforços a caminho. Aguardem! Mas o amanhecer parecia longe. Harlan recarregou, olhos fixos na rua. 1.600? Ainda não. Mas o inferno só começava. As horas seguintes se arrastaram como uma eternidade em chamas. O prédio rangia sob o peso dos impactos. Balas traçantes cortavam a noite, deixando rastros laranja no ar escuro. Harlan se agachava atrás de uma pilha de entulhos no segundo andar, o M4 pressionado contra o ombro. Ele mirava com precisão, não desperdiçando nada. Cada tiro derrubava um homem na rua abaixo. 10, 15.
Mas os insurgentes não paravam. Eles vinham em grupos maiores agora, usando carros civis como escudos, portas abertas, atiradores se inclinando para disparar. Torres, no canto oposto, mantinha o rifle sniper firme. Seus olhos não piscavam. Ele contava alvos como se fossem alvos de treino. Um atirador no telhado vizinho. Tiro, corpo rolando para o vazio. Outro, escondido atrás de um muro. Tiro, cabeça explodindo em vermelho. 25, murmurou Torres, voz baixa e constante. O suor escorria pelo rosto dele, misturando com a poeira. Reis, ajoelhado perto da escada, checava os explosivos que havia plantado na entrada principal. Fios expostos, temporizador improvisado. 5 minutos até detonar, disse ele, sem olhar para cima. Ellis, com o braço enfaixado, recarregava clipes ao lado de Harlan. O sangue ainda pingava no chão de concreto. Capitão, eles estão se organizando. Vejo metralhadoras pesadas se movendo para cá. Harlan assentiu, sem pânico na voz. Ele já havia visto isso antes, em Ramadi, quando os números pareciam impossíveis. Lá, ele havia avançado contra o fluxo. Aqui era defender. Torres, cubra o flanco leste. Reis, prepare as granadas para a janela sul. Ele se moveu para a borda, espiando pela fresta. A rua estava viva com movimento. 200, talvez 300 agora. Caminhões parados, homens descendo com caixas de munição. Gritos em árabe ecoavam, ordens rápidas. Um RPG voou baixo, explodindo contra a base do prédio. O chão tremeu. Pedaços de parede caíram, levantando uma nuvem de poeira que sufocava o ar. O tiroteio intensificou. Balas batiam como martelos nas paredes finas. Harlan atirava em bursts de 3. Um homem com um lança-foguetes a 100 metros. Acertou no peito. O corpo caiu, o RPG rolando na rua. Mas outro pegou o lugar dele. Explosão próxima. Vidro estilhaçado voou para dentro, cortando o braço de Reis. Ele praguejou baixo, mas continuou. Estou bem. Continue. Harlan sentiu o cheiro de sangue misturado com pólvora. O ar estava grosso, difícil de respirar. Ele gritou para Ellis, rádio, tente o comando de novo. Ellis girou o dial, estática chiando. Base, aqui é Echo 4. Posição sob fogo pesado. Precisamos de extração agora. Nada, só ruído. A onda seguinte veio como uma avalanche. Insurgentes correndo em massa, usando escombros como cobertura. 50 de uma vez pelo beco oeste. Torres derrubou os líderes primeiro. 3 tiros, 3 corpos no chão. Mas os outros avançaram, atirando às cegas. Balas ricochetearam dentro do quarto. Uma pegando a mochila de Ellis e explodindo munição reserva. Faíscas voaram. Merda! Ellis rolou para o lado, apagando as chamas com as mãos. Harlan cobriu ele, atirando pela porta. 4 inimigos caindo na escada externa. Passos subindo, rápidos, pesados. Reis, agora! Ordenou Harlan. O engenheiro puxou o fio. Explosão na entrada. O prédio inteiro sacudiu. Gritos abafados lá embaixo. Corpos voando para trás. Poeira subiu como uma névoa, bloqueando a visão. Harlan tossiu, mas se moveu. Escada limpa por enquanto. Segurem as posições. Eles se rearranjaram. Torres mudou para a janela leste, onde um grupo tentava flanquear. Ele atirou devagar, cada bala um acerto. 5, 6. Os corpos se empilhavam na rua, formando barreiras sangrentas. Mas os números não diminuíam. Harlan contava mentalmente. 400 ao redor agora. Veículos blindados improvisados rastejavam para perto, metralhadoras cuspindo fogo. Lá pelas 05:30, o sol começava a atingir o horizonte de cinza. Mas a luz só piorava as coisas. Os insurgentes usavam o brilho para mirar melhor. Um sniper inimigo pegou o ritmo. Bala atravessou a parede perto de Torres. Ele se abaixou, mas continuou atirando. Eles têm um bom atirador no minarete. Harlan viu pelo binóculo. Um homem alto, imóvel, rifle apoiado, 200 metros, distância mortal. Ele pegou o rifle de precisão reserva.
Eu cuido. Mirou com calma, ajustando o vento. Respiração controlada. Tiro. O sniper caiu do poste, corpo batendo no chão com um baque surdo. Torres assentiu. Bom tiro, capitão. Mas o alívio durou segundos. Uma nova ordem inimiga ecoou pela rua. Mais reforços. Caminhões chegando do norte, descarregando dezenas. Harlan sentiu a pressão apertar no peito. Ele já havia tomado decisões assim. Em Bagdá, quando o IED explodiu, ele escolheu salvar os feridos primeiro. Aqui era a equipe toda. Reis, plante mais minas na rua. Ellis, munição para torres. Eles obedeceram sem hesitar. Mãos sujas de sangue e suor. O tiroteio não parava. Explosões de granadas inimigas rolando para perto. Reis as explodiu no ar com tiros precisos. Detonações ecoando como trovões. Às 06:00, o amanhecer rompeu fraco. Luz vermelha sobre Faluja, iluminando o caos. Corpos por toda parte, sangue escorrendo nas sarjetas. Insurgentes ainda avançando, furiosos. Harlan recarregou pela enésima vez. Munição baixa, 50 cartuchos por homem. Ele olhou para a equipe. Torres, firme como rocha. Reis, ferido, mas focado. Ellis, pálido, mas atirando. Estamos no meio disso. Não paramos agora. Um RPG acertou o andar de baixo. O prédio gemeu, rachaduras se abrindo nas paredes. Pedaços de teto caíram, forçando-os a se mover para o canto oposto. O caos psicológico batia forte. Harlan ouvia os gritos dos inimigos, misturados com os tiros. Mentes correndo. Quantos mais? Quanto tempo? Ele lembrou do pai, o veterano silencioso. Guerra não é sobre heróis. É sobre o que você faz quando não há saída. Harlan apertou o gatilho. Outro homem caiu. 600 no total agora, estimava. Mas o inferno escalava. Veículos inimigos parando perto, metralhadoras girando para o prédio. Balas chovendo como granizo. Torres gritou. Eles vão nos sobrecarregar! Harlan respondeu calmo. Então os fazemos pagar caro. Ele jogou uma granada pela janela. Explosão na rua. Carro virando, fogo subindo. A tensão mudava, virando uma luta crua pela sobrevivência. Horas se fundiam. Inimigos subindo de novo, tiros próximos. Harlan atirava, recarregava, comandava. Cada segundo, uma batalha. O sol subia, mas a sombra da morte pairava. 1.600 pareciam um sonho distante, mas eles seguiam, isolados, cercados, vivos, por enquanto. O sol escalava devagar, transformando Faluja em um forno de concreto e metal retorcido. Às 06:45, o ar quente carregava o fedor de pólvora queimada e corpos queimados. Harlan se encostou na parede rachada, o rifle quente nas mãos. Munição. 30 cartuchos. Ele contava cada um como um fôlego. Abaixo, a rua era um cemitério aberto. Corpos espalhados, alguns ainda se mexendo, gemendo baixo. Insurgentes recuavam para se reagrupar, mas voltavam mais duros. 700 no total, pelo menos. Os números cresciam como uma maré. Torres limpava o suor dos olhos, recarregando o sniper com balas que pareciam pedras preciosas. Eles estão trazendo mais caminhões, capitão. Do norte. Harlan espiou pela janela quebrada. 3 veículos pesados. Poeira subindo atrás. Homens pulando das cabines, carregando caixas de munição e lançadores. Metade deles usava coletes improvisados, rifles novos, reforços frescos. Ele sentiu o aperto no estômago, mas a voz saiu firme. Reis, granadas na rua principal. Faça chover fogo. O engenheiro, com o braço sangrando sob o curativo improvisado, assentiu. Ele se arrastou para a borda, puxando os pinos. 3 granadas voaram em arco. Explosões rasgaram o ar, estilhaços voando como facas. Gritos agudos cortaram o barulho. Um caminhão pegou fogo, chamas lambendo o metal. 10 inimigos caíram ali, imóveis. Mas o contra-ataque veio rápido. Balas traçantes riscaram o céu, pintando linhas vermelhas contra o prédio.
Uma metralhadora pesada, montada em um jipe, cuspiu fogo contínuo. O som era como uma serra rasgando madeira. Paredes tremiam, poeira caindo em cascata do teto. Ellis se jogou no chão, o rádio ainda na mão. Capitão, o sinal está morto, nada do comando. Harlan o puxou para trás de uma viga caída. Então lutamos sozinhos. Torres, derrube aquela metralha. O atirador mirou pela fresta. Respiração lenta. Tiro. O atirador inimigo arqueou as costas, caindo da arma. Mas outro pegou o lugar. Tiro. Acertou de novo. O jipe acelerou para longe. Fumaça saindo do motor. O prédio gemia como um animal ferido. Rachaduras subiam pelas paredes e o chão do segundo andar começava a ceder em pontos. Harlan se moveu para o flanco oeste, onde sombras se aproximavam pelo beco. Insurgentes rastejando, usando corpos como cobertura. Ele atirou em rajadas curtas. 2 caíram, rolando inertes. Mas um grupo de 20 subiu pela escada lateral, passos ecoando como tambores. "Eles estão dentro!" gritou Reis, jogando uma granada pela porta. Detonação abafada. Gritos e cheiro de carne queimada subiram. Harlan correu para a escada, descendo metade dos degraus. Tiros de cima para baixo. 3 corpos rolaram escada abaixo, batendo nos degraus com baques moles. Ele subiu de volta, ofegante, mas os olhos frios. Entrada segura, por agora. Às 07h15, o sol batia forte, iluminando tudo sem piedade. A luz expunha as fraquezas, munição se esgotando, ferimentos sangrando. Ellis apertava o braço, o rosto pálido como cera. "Não aguento mais, capitão." Harlan parou por um segundo, mão no ombro dele. "Você aguenta, todos aguentamos." Ele já havia visto homens quebrarem. Em Bagdá, um recruta desabou sob fogo cruzado. Harlan o arrastou para fora, falando baixo até ele se recompor. Aqui não havia tempo para palavras, só ação. Ele distribuiu as últimas balas de reserva, 10 para cada. Suficiente para 10 minutos de inferno. A escalada virou um ciclo brutal. Insurgentes atacavam em ondas coordenadas agora. 800 ao redor, estimava Harlan. Eles usavam o terreno, telhados, becos, até esgotos abertos. Um grupo de 15 surgiu de um túnel improvisado na rua, rifles erguidos. Torres os viu primeiro. Flanco sul. Tiros rápidos. 4 caíram antes de dispararem. Mas os outros revidaram, balas batendo no concreto como chuva de chumbo. Uma pegou a perna de Reis, rasgando a calça e a carne. Ele caiu de joelhos, praguejando. "Filhos da puta!" Harlan o puxou para trás, atirando enquanto cobria. "Fique abaixado. Use a pistola." Reis assentiu, pegando a arma com a mão boa. Ele atirou devagar, cada tiro um esforço. O caos psicológico apertava como uma garra. Harlan ouvia os próprios batimentos, altos no silêncio entre rajadas. Mentes dos homens ao redor corriam, medo misturado com fúria. Torres murmurava contagens baixas como um mantra. 80, 90. Ellis recarregava com mãos trêmulas, lágrimas cortando a sujeira no rosto, mas ninguém parava. Harlan comandava sem gritar. "Posições! Fogo seletivo!" Ele mirou um líder inimigo, de pé em um carro, gesticulando ordens. Tiro no peito. O homem caiu e o grupo hesitou por segundos preciosos. Torres aproveitou, derrubando mais 5. Às 07h45, um novo horror. Um tanque improvisado, um trator blindado com uma arma pesada, rastejou pela rua principal, metade do tamanho de um Abrams, mas letal de perto. O cano girou para o prédio. "Merda!" sussurrou Ellis. Harlan calculou rápido. Distância, 50 metros. Reis, explosivos, agora. O engenheiro, arrastando a perna, preparou uma carga de demolição. Fios tremendo nas mãos suadas. Ele a jogou pela janela, mirando o motor exposto. Temporizador.
10 segundos. Eles se jogaram no chão, explosão massiva. O trator parou, chamas engolindo a cabine, gritos de dentro, corpos saindo em chamas, rolando na rua. 15 inimigos mortos ali, mas o preço subia. Munição, 5 cartuchos por homem. O prédio inclinava levemente agora, o andar de baixo desabando em partes. Poeira sufocava o ar, olhos ardendo. Insurgentes uivavam lá fora, furiosos com a perda. 900 no cerco. Eles tentavam de novo, escalando paredes vizinhas para pular para o telhado. Torres subiu para o andar superior, atirando para cima. 2 caíram no vazio, batendo no chão com ossos quebrando. Harlan cobria a escada interna, onde mais tentavam forçar. Tiros ecoavam no espaço fechado, cheiro de sangue fresco. Um inimigo surgiu no patamar, olhos selvagens. Harlan atirou no rosto, corpo escorregando escada abaixo. O sol batia no pico, 0800, calor insuportável. Sudor de Harlan escorria como chuva, misturando com sangue alheio. Ele sentia o cansaço nos ossos, mas a mente afiada. Cada decisão, salvar a equipe ou ganhar tempo. Ele escolhia os dois. Segurem, o amanhecer passou. Eles vão quebrar. Mas os números pressionavam. 1000 agora. Ondas finais se formavam, líderes gritando em árabe, veículos parando, homens descendo em massa. O inferno escalava para o pico. Harlan recarregou a última revista, olhos na rua, prontos para o que viesse. A sombra da morte encurtava, mas eles resistiam. Ainda, o sol queimava impiedoso às 08h15. Harlan piscava suor dos olhos, o rifle leve nas mãos vazias de munição fresca. Últimos 10 cartuchos. Abaixo, 1100 insurgentes se moviam como formigas enfurecidas. Gritos em árabe cortavam o ar quente. Líderes apontando para o prédio, ordens rápidas. Veículos paravam em semicírculo, metralhadoras girando. Uma onda final se formava, centenas correndo para as laterais, rifles erguidos. Harlan sentiu o peito apertar. Não era medo. Era o peso de saber que cada segundo decidia tudo. Torres, flanco norte, derrube os líderes. A voz dele saiu baixa, mas clara. Torres se arrastou para a janela, sniper apoiado no parapeito rachado. Mirou. Respiração parada. Tiro. Um homem de turbante caiu de um jipe, peito aberto. O grupo hesitou. Torres atirou de novo. 2. O caos psicológico batia. Mentes gritando para recuar, mas corpos avançando. Ellis, encostado na parede, atirava com a pistola, mão tremendo. Uma bala acertou um inimigo a 50 metros. Eles não param, capitão. Harlan assentiu. Não precisam. Nós paramos eles. Reis, perna sangrando, preparava a última carga. Fios nas mãos suadas. Entrada principal, 10 segundos. Ele rolou para a borda da escada. Passos inimigos subindo lá embaixo. Pesados, rápidos. Harlan cobriu, tiros ecoando no concreto. Um corpo rolou degraus abaixo, gemendo. Explosão veio. O prédio tremeu violento. Poeira subiu como uma parede branca. Gritos abafados. 20 mortos na base, pelo menos. Mas o telhado rangeu. Pedaços de teto caíram, forçando-os para o canto. Às 08h30, o pico. Insurgentes escalavam paredes vizinhas, cordas improvisadas balançando. Torres mirou para cima, tiro. Um homem escorregou, caindo 20 metros, baque no chão. Outro pulou para o telhado. Harlan virou o rifle. Burst curto. Acertou no ar, corpo batendo no parapeito, sangue espirrando. O ar cheirava a ferro e enxofre, mentes correndo, fadiga queimando os olhos, decisões piscando como flashes. Avançar ou segurar? Harlan escolheu. Reis, granada pela janela leste. O engenheiro puxou o pino, arco perfeito, explosão na rua, carro virando, fogo subindo alto, 15 corpos carbonizados. Balas choviam agora. Metralhadora pesada no jipe principal, som rasgando o ar, paredes furadas como queijo. Uma pegou o ombro de Torres. Ele grunhiu, mas mirou de novo. Tiro. O atirador inimigo caiu. Sangue no chão perto de Harlan. Ellis gritou.
Capitão, eles estão em todo lado. Harlan viu pelo binóculo. 1.200 ondas se fundindo em uma massa. Líderes no centro gesticulando. Ele mirou o principal. Homem alto, rifle erguido, tiro, peito explodindo. O grupo parou por um instante. Torres aproveitou. 5 tiros, 5 quedas. O prédio cedia. Andar de baixo desabando em nuvens de poeira. Eles se moveram para o primeiro andar, escada rangendo. Harlan na frente. Tiros pela porta quebrada. Inimigos a 30 metros correndo. Burst. 3 caem. Mais um RPG chiou no ar. Explosão perto. Onda de choque jogou Harlan contra a parede. Ouvidos zumbindo. Poeira nos pulmões. Ele se levantou tossindo. Posições, não cedam. Mente dele. Lembrou Hamadi, o companheiro perdido. Aqui não perdia mais ninguém. Torres, ferido, atirava de joelhos. Reis rastejava, pistola na mão. Ellis cobria a retaguarda. Às 08h45, o sol no zênite. Calor sufocante. 1.400 no cerco. Insurgentes forçando as portas. Harlan jogou a última granada. Explosão frontal. Corpos voando para trás. Gritos misturados com tiros. Ele recarregou a pistola. Cada tiro um acerto. Cabeça, peito. 2 a 10 metros. Sangue quente no rosto dele. O caos interno. Fúria pura, sem espaço para dúvida. Eles quebram agora. Torres murmurou. 1.500, capitão. Voz fraca, mas firme. De repente, som distante. Helicópteros, baixando rápido. Apache no horizonte, rotores cortando o ar. Mísseis voando. Explosões massivas na rua. Jipes virando em bolas de fogo. Insurgentes correndo em pânico. Harlan viu. Reforços aliados finalmente chegando. Ele acenou com o rifle. Extração! Os relos desceram, portas abrindo, tiros de cobertura, a equipe correu para fora, arrastando-se entre corpos. Torres primeiro, depois Reis e Ellis. Harlan, por último, atirando para trás. Um míssil acertou o prédio inimigo principal, chamas subindo alto. Eles subiram nos elos a 0900, o ar fresco dos rotores limpando o suor. Fallujah encolhendo abaixo, fumaça por toda a parte. Harlan checou a equipe, Torres vivo, ombro enfaixado no ar. Reis, perna quebrada, mas consciente. Ellis, exausto, olhos vidrados, nenhum morto. 1.600 inimigos eliminados, contados depois pelos drones e relatórios. Corpos na rua, veículos destruídos, rede insurgente em pedaços. De volta à base, às 10h30, médicos esperavam. Harlan desceu primeiro, ombros retos. O general apertou a mão dele. Vocês seguraram, mudaram o jogo em Fallujah. Medalhas vieram dias depois. Cruz de serviço distinto para Harlan. As baixas inimigas confirmadas, exatas 1.600. A missão sabotou o ataque planejado, salvando comboios inteiros. Mas Harlan não falou muito, só assentiu. Os homens da equipe se curaram devagar. Torres voltou ao sniper. Reis reconstruiu bombas. Ellis pediu transferência, mas ficou. Essa história mostra o que acontece quando não há saída. Um homem como Harlan, forjado em decisões que ninguém mais toma, transforma o impossível em sobrevivência. Guerra não perdoa a hesitação. Coragem é só o que resta quando tudo grita para parar. E eles não pararam.